É uma alegria podermos conversar um pouco nesta manhã e eu quero desafiar você a pensar sobre um assunto que talvez você nunca tenha ouvido numa pregação. E como igreja, dentro desta série sobre família, é o nosso reconhecimento da importância deste tema e que muitas vezes ele fica um pouco nos bastidores e nós não o abordamos com essa clareza e com essa determinação, pensando biblicamente. O desafio das famílias de fusão, as famílias que elas experimentaram processos que envolvem uma segunda união, famílias que têm os filhos que são meus, teus e os nossos. Essa complexidade, essa fusão que muitas vezes gera uma grande confusão. Então é sobre este tema, famílias de fusão, que eu gostaria nesta manhã de, com a ajuda de alguns aparatos que podem ver aqui ao meu lado, porque sabe, nós temos pastores que cantam, temos pastores que tocam, temos pastores que nos inspiram com as delícias de Cabrobó. Então eu vou fazer, olha, o melhor que eu posso. Trouxe o meu liquidificador e vamos conversar sobre famílias reconstituídas, sobre esse desafio de pensar biblicamente, sobre transições, sobre educação de filhos nesse contexto, sobre a possibilidade de um novo relacionamento. Eu quero começar lá no Gênesis. Muita coisa na nossa igreja começa no Gênesis. É porque nós temos uma boa tradição bíblica. É por isso. E é uma história que vocês conhecem muito bem, de dois idosos que queriam muito ter um filho. Eles eram já de uma idade muito avançada e precisavam de um herdeiro. E Deus prometeu que daria um filho a Sara, mas ela, sabem, quis dar uma ajudinha e então chamou a sua serva para que ela garantisse um filho. E desse relacionamento, Agar deu à luz Ismael. Toda a conflituosidade da guerra israelo-árabe, esses desafios todos começam aí. Né? E começam numa casa, a casa do patriarca. Então nós temos Abraão, Sara, Agar, Ismael. E há um problema muito sério que vem quando Deus, então, no tempo certo, dá miraculosamente a condição a Sara de conceber e dar à luz a Isaac. Isaac nasceu e ele se torna um filho de uma família de fusão, o que chamamos hoje uma família reconstituída, em que temos filhos de mais de uma mãe, e é nesse contexto que então a família tem novos desafios e acresce complexidade a essa organização que é os pais, marido e mulher, os filhos e as implicações dessa fusão. Então, Jacó, eu tenho um versículo aqui que fala, é um versículo muito bonito, esse Gênesis 29, e que diz assim, 29 e 20, então Jacó trabalhou 7 anos por amor a Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Jacó não fazia ideia do que ia acontecer depois. Vocês sabem, mas ele não sabia. Ele não estava preparado para lidar com 2 esposas e mais 2 servas, 4 mulheres na casa. Ele não estava preparado para lidar com filhos de Lia.
depois filhos da serva de Lia, e quando Deus então, mais uma vez, respondeu, e Raquel, a sua amada, iria conceber. Antes disso, na precipitação, Raquel havia colocado mais uma mulher na cama de Jacó. 4 mulheres, uma penca de filhos. Jacó não estava preparado. E Jacó não queria que a sua família fosse assim. Mas as opções, as escolhas, as circunstâncias o levaram a ter de lidar naquele contexto patriarcal, em que conceber era o significado também da mulher que passava a ter um valor muito maior. A sua realização era dar filhos. Então Jacó lida com uma complexidade na sua casa que vem lá da casa de origem dele. São muito semelhantes. Os desequilíbrios muito semelhantes, as consequências. Lembram da primogenitura? Quando Jacó vai e rouba a Esaú a sua primogenitura? É muito diferente do que acontece quando Labão o engana e em vez de Raquel, sua amada, quem estava no leito nupcial era Lia, a mais velha. Labão era esperto, mas Jacó foi esperto. De alguma forma, a família de Jacó e a sua descendência nos fala sobre a complexidade, filhos de um novo casamento, algo que nós não desejamos lá atrás, mas que de alguma forma, na nossa vida, hoje nós lidamos. E, por vezes, o não se falar no assunto, o preconceito muito grande que sempre existiu, e eu reconheço o meu próprio preconceito lidando com a questão do segundo casamento, muitas vezes como igreja nós acabamos por olhar, ter dificuldades em reconhecer que irmãos nossos, irmãs nossas, famílias reconstituídas, são como se fossem uma espécie de segunda categoria ou segunda classe. E isso não é compatível com o Evangelho de Cristo. Isso não é compatível com a cruz diante da qual todos nós somos miseráveis pecadores que necessitam do perdão e da graça de Deus. Amém? Então eu começo por reconhecer o meu próprio preconceito. Eu fui criado assim. E como igreja, nós temos este grande desafio de acolher as famílias, não importa como elas chegam aqui. Não importa como a complexidade da vida, más escolhas muitas vezes e consequências geraram as dificuldades que depois se tornam novas uniões. E os filhos que no processo acabam muitas vezes por também não ter até uma palavra a dizer, mas que se encontram nessa complexidade de ter irmãos que eles não conheciam, ter um padrasto, uma madrasta, e que essa integração às vezes é muito difícil. Né? Então, nós queremos falar sobre isso hoje e pensar à luz do amor e da graça de Deus. E queremos olhar para as histórias de famílias que muitas vezes não são famílias ideais, pelo contrário. O que dizer da família de Abraão, de Davi, propriamente. Agora, há algo muito encorajador e muito especial no observarmos como Deus tem o poder de restaurar e reconstituir. É porque quando olhamos para José, José é o último filho, o filho de Raquel. E é através de José que Deus vai restaurar e salvar esta família da morte. Lá adiante, já no Egito. Então o poder de Deus, a graça de Deus, podem restaurar as piores consequências de decisões
ou até as circunstâncias mais dolorosas e mais difíceis que nós pudermos experimentar. José é um exemplo disso. Ruth é outro exemplo. Uma viúva desamparada, lidando com a sobrevivência e como Deus vai abençoá-la, restaurá-la. Então eu quero começar por introduzir este tema, falando a você que vive na sua família hoje uma realidade que é de família reconstituída, uma família de fusão. Ou a você que vive a viuvez, viveu um divórcio e está lidando com a dor, com o luto desse processo. Mas também eu não gostaria que agora vocês desligassem, todos aqueles que não estão neste contexto, né? E quero que continuem comigo, porque nós vamos falar sobre casamento e não faz diferença de que casamento estamos falando. Para filhos que estão em famílias hoje, que são famílias reconstituídas, coragem, é possível. A graça para lidar com o que é tão desconfortável, tão complicado. E é você que está muito bem sendo solteiro e é alguém já maduro, graças a Deus, porque isso também é parte de como Deus trabalha hoje. Mas eu quero que todos sigamos juntos, porque tem a ver com cada um de nós, tem a ver com a minha vida, tem a ver com aquilo que Deus trabalha nas nossas dinâmicas e também é desafio para enfrentarmos e para crescermos. Se você está numa segunda união, vive essa realidade, hoje, este é o casamento, a aliança, que você precisa investir e lutar para que esta seja aquela que é a oportunidade de fazer do jeito de Deus, de fazer com a força de Deus. E que este, agora que é o seu casamento, ele possa ser inspirador, ele possa ultrapassar todas as barreiras dos anos dessa fusão, dessa integração que o novo casamento representa. Se você está lutando com o seu casamento e está difícil, e muitas vezes a vontade é desistir, a minha palavra para você é: não se sinta encorajado por esta mensagem. Esta mensagem não é para você, nesse sentido. Lute pelo seu casamento. Busque apoio. Busque a Deus. Se abra para aquilo que Deus pode fazer. E Ele vai dar forças para você para restaurar o seu casamento e a sua família. Amém? Então, dito isso, vamos aqui à minha mesa, que hoje é um púlpito, com alguns convidados. Então eu trouxe o alho poró. Primeiro ingrediente, é só decorativo, fiquem tranquilos. Quantos aqui gostam de sucos? Um belo suco, refrescante suco. É um mini meio. Quantas meninas gostam de suco detox? Hoje é o que está mais na moda, é aquele que desintoxica tudo aquilo que é ruim na gente, né? Então eu trouxe umas cenourinhas, cenoura é sempre bom, saudável. Trouxe uma couve, manteiga sem gordura, que também faz parte destes sucos, legumes aqui. Eu já trouxe também umas maçãs de quebra. Trouxe um pouquinho de hortelã, essa hortelã que tem um cheiro que nos faz tão bem. Trouxe gengibre. Alguém quer um pedacinho?
Gengibre na dose errada é complicado. Mas, quando é ali o ponto certo, parece que nos faz sonhar. Não é? Famílias bem constituídas, famílias de fusão, relacionamentos, nos convidam a lidar com 3 etapas. A primeira etapa é a seleção dos ingredientes. Então, num relacionamento, num novo relacionamento, escolhermos ingredientes certos para fazer um suco detox maravilhoso, ou para aquele que será o nosso futuro marido, esposa, faz toda a diferença. Selecionar os ingredientes significa lidar, às vezes, com coisas como estas. Couve num suco. Quem inventou isto? Há 10 anos atrás seria uma heresia terrível. Mas hoje está em todos os sucos detox. Então aqui temos cenoura, fruta, parece que não combina às vezes. E a seleção é importante porque aparentemente as coisas não combinam necessariamente no outro, aquela pessoa que nós estamos conhecendo. Mas é importante fazer bem a seleção no sentido de que os ingredientes sejam frescos, sejam ingredientes que estão na flor aí do seu melhor, que tem cheiro, que não são plásticos, né? Que tem sabor. Selecionar os ingredientes faz toda a diferença. Agora, e daí? Vamos fazer o que com eles? Bom, o desafio é que eles acabem aqui, no liquidificador. Então, selecionei os meus ingredientes. Agora, há uma etapa que vem na sequência. Como avaliar que estes frutos estão no seu melhor, estes legumes estão no seu melhor? Há um texto da Bíblia que nos fala sobre o fruto do Espírito. Conhece? Gálatas capítulo 5. Vamos lá ler juntos. Neste texto, nós temos aqui um padrão muito significativo do que é selecionar os ingredientes que farão parte da nossa vida. E em Gálatas 5 nós podemos observar, no contexto da liberdade em Cristo, a vida pelo Espírito, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor. Amor é uma linda árvore. Amor é um fruto, mas é uma árvore ao mesmo tempo. É esse amor que nós ouvimos cantar antes desta mensagem. Obrigado, Alan. E é esse amor que viabiliza os demais frutos. E esses frutos, eles são alegria, paz. Agora, é uma paz que não é ausência de conflitos, necessariamente. Mas é uma paz que busca equilíbrio espiritual em Cristo. É uma paz que lida com o que vem de fora e que tem essa consistência para permanecer. Mas também, outro fruto, a paciência, a capacidade de esperar, de não antecipar as etapas, a amabilidade, a bondade, essa fidelidade que nos faz prosseguir e que nos faz dar ao outro a confiança que ele necessita. A mansidão e, finalmente, o domínio próprio. Estas são algumas das qualidades que você precisa buscar em alguém, na pessoa que você tem uma amizade com ela, que você está conhecendo, que você quer realmente passar o resto da sua vida com ela. Então isso serve para quem nunca casou, é assim mesmo. Este é o desafio do namoro. Aquela paixão
de Jacó, que amava tanto a Raquel, que aqueles muitos anos pareceram poucos dias. Passada essa etapa, os frutos, eles precisam surgir como sinais de que aquela pessoa, ela está crescendo, ela está ligada a Cristo. E João 15 nos fala sobre a permanência em Cristo que gera fruto. É este fruto que amadurece e que ao longo do casamento faz com que um seja instrumento na vida do outro. Eu e você necessitamos daquela pessoa que nos completa, que nos desafia também pelas suas próprias diferenças, mas que nos completa e é um instrumento de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. Então o desafio é lidarmos com o nosso egoísmo, com esta tendência autocentrada em nós, que nos faz, muitas vezes, entender o outro e os relacionamentos como se eles nos servissem, como se fosse o papel deles nos servir. Então, selecionar os ingredientes é fundamental neste processo. Vou pôr aqui um pouquinho da nossa cenoura, um pouquinho da nossa couve, o gengibre. Tá bom assim? Mais. Pode colocar mais. Pena que a gente não tem aqui o detalhe, porque ajudaria aqui a ver o processo mais. Bota o gengibre. Um pouquinho de hortelã. Será que isto combina? A pergunta é inevitável. Isto combina? Vamos ver se sai daqui alguma coisa boa. Gengibre não. Maçã simbólica. Temos tudo o que é necessário. Selecionamos os nossos ingredientes. Eles são realmente frescos, no auge. E agora? Água. Estamos prontos para bater? Não. Ou ainda não? Não. O que é que falta? Água. Água? É. E se for gelo, serve? Também. Vamos pôr gelo. Eu não quero dar uma de português, então eu mantive o gelo. Bem condicionado. Eu tenho aqui a tentação de usar as mãos gourmet do grande chefe, né, que estão sempre limpas, né, mas a Flávia me fez ser mais civilizado. Porque no final alguém vai ter que beber. Essa é a ideia. Então vamos lá. Geladinho. O que os nossos ingredientes sentiram quando tocaram nessa lâmina afiada que nos torna preparados para o copo do liquidificador? Essa água, que é a palavra, ela revela em nós aquilo que está sujo, e ao lidarmos com o nosso pecado, nós nos preparamos para que a graça de Deus faça diferença. Então, se não lavarmos, vai ficar contaminado. E a palavra é esse recurso que Deus nos deu para a nossa santificação. 1 Coríntios 6,11. Vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. É a palavra que nos dá direção, que clarifica, que responde a maior parte das questões que eu e você temos sobre os próximos passos, sobre o outro, sobre as diferenças. Então vamos lá, vamos mexer? Vamos ver se isto funciona. Parece que não está funcionando. Não. Misturando isso aqui não está dando certo. Bom, o que é que se passa? Olha só. Uma tomada aqui quer dizer que tem energia. Não adianta insistir à mão, não é? Não adianta tentar ajustar aqui e ali, melhorar o prazo de validade daquilo que a gente tenta
melhorar na mediação de casais é muito pouco, é muito pequeno. É como tentar bater à mão esses ingredientes. Só mesmo o poder que vem do Espírito Santo é capaz de fazer este processo de fusão, de integração. É capaz de vencer as resistências. Então, não é esta aqui a melhor ferramenta. Se nós não estamos ligados à energia que o Espírito Santo nos dá, ao poder espiritual, este amor que é sobrenatural e que age em nós, será ridículo, mas a gente vai estar tentando salvar o nosso casamento, melhorar o casamento, assim. Mas graças a Deus por Thomas Edison. Amém. E porque nós pagámos a conta no final do mês passado. O Espírito Santo é o recurso divino para nos fazer lidar com o nosso egoísmo, com a nossa tendência de querer prevalecer como crianças mimadas que não crescem. Então é no relacionamento que a lâmina ela tem que triturar e que essa velocidade supersônica faz acontecer o processo que a minha vontade nunca vai ser suficiente para realizar. Então agora, porque estamos ligados na corrente, podemos começar e podemos ver essa trituração, essa fusão que começa a acontecer. Vamos lá? Preparados? Preparado. Está doendo, está doendo. Está difícil. Não, eu quero desistir. Não dá. Desculpa, mas não foi com você que eu casei. Não, desculpa lá, mas você mudou. Né? Dói, é gelado. O triturar é um processo doloroso que lida com o mais profundo em nós, com aquilo que a gente não quer muitas vezes entregar. Lida com a intimidade, lida com anseios, coisas que a gente quer ver supridas e o outro não corresponde. Então o segredo qual é? Desistir? Não, continuar. Nós não podemos desistir. Nós vamos continuar. Está pronto? As estatísticas dizem, são americanas, porque eles são os únicos que fazem estatísticas no mundo, que famílias reconstituídas, casais de segunda união, ao final de 5 anos, 70% dos casais de segunda união se divorciam ao final de 5 anos. E a maior incidência desse desistir são os 3 anos. Os 3 anos são uma barreira para casais de segunda união. Eu observo cada vez mais nos casais jovens, no primeiro casamento, algumas dessas mesmas dificuldades e complexidades. Dói, é doloroso, a vontade é desistir. Com 3 anos, a maioria desiste. 70% até 5 anos vai desistir. Agora, os números também nos ajudam a perceber uma coisa, que passada essa barreira de 5 anos, é pena que vocês não conseguem ver em detalhe, mas estão aqui os pedaços todos aí. É como os 5 anos do casamento. Ainda a integração não aconteceu. Mas o escape, o alívio é desistir. Agora, quando a gente desiste, a gente leva conosco exatamente tudo aquilo que faliu em nós.
Então, a complexidade aumenta. Então, fica mais difícil ainda. E por que é altamente recomendável quando existe uma dissolução do primeiro casamento, ou quando há viuvez, ou quando há uma circunstância de interrupção, há um luto inevitável que deve, no mínimo, ter 12 meses, 18 meses, para que você possa lidar com a sua dor, com as suas feridas, com a bagagem que veio, para que o próximo não seja apenas mais um próximo. Porque o seu casamento, o seu segundo casamento, é aquele que Deus deu a você para que ele seja o ideal, para que você possa prevalecer como casal, como família. E seja esse um sinal de que o poder de Deus age e de que o amor que realiza essa fusão, ele cresce. Então, vamos provar aqui com 5 anos de casados, como é que é o sabor. Eu preciso de 2 voluntários. Estou ouvindo aqui algumas manifestações de profunda alegria e entusiasmo. Você está tão bonita hoje de amarelo. Combina com o meu suco. Vem cá. Desse jeito. Eu só penso. Falta alguma coisa? Deu? Está mastigado. Nota o bolo. Preciso de mais um voluntário. Zé, você quer? Você é missionário, você pode qualquer parada. Para quem come na Índia, isso é brincadeira. É justo. Tá bom. Mas pode ser melhor. Pode ser melhor. O que está faltando? Bater mais. Vamos bater mais? De novo encarar a lâmina? Mais gelo? Não. Não. Alho poró? Não? Aí vai. Eu quero ver elogios. Aí sim. Então vamos lá. Amor. 1 Coríntios 13. Muitas vezes eu li este texto ao longo dos meus 20 e poucos anos de casado. Eu acho que a Flávia leu mais vezes do que eu, mas o que é que diz 1 Coríntios 13? É este o ingrediente secreto, é este o ingrediente que faz a diferença. Versículos 4 em diante. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Verdade em amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. O nosso amor, ele é muito fraquinho. É um amor condicional. É um amor convencional, como diz a canção. Mas a natureza deste amor, de 1 Coríntios 13, que é esse amor que o Espírito Santo produz em nós, gera em nós, é um amor sobrenatural. É este amor que tem o poder de restaurar o seu casamento, o meu casamento. Quando as coisas parecem que não tem mais jeito, Deus pode. Não desista. Deus pode. Suco de laranja. Vai dar um jeito. Vamos tentar bater mais um pouco? Vamos lá? 1 Coríntios 13. Ingrediente secreto
Agora vai. Bastante. Enquanto esta integração dos ingredientes, o triturar, enquanto este barulho aqui incomoda, a família às vezes fica barulhenta, não tem problema, qual é a família que não é barulhenta? Mas a questão é não desistir. Nós temos muitos recursos à nossa disposição. Nós temos pequenos grupos onde irmãos e irmãs como nós que vivem outras dificuldades, eles querem caminhar conosco nas nossas dores. O que falar da complexidade da criação de filhos, em que há duas uniões presentes. Nós temos grupos na nossa igreja de apoio, como o Celebrando a Recuperação, que é um ministério que lida com as dores emocionais e que tem sido usado por Deus para restaurar casamentos também. Nós temos um grupo chamado Grupo Vidas, e nesse grupo, pessoas que viveram a realidade do divórcio, a realidade da viuvez, ou são solteiros e querem participar e conhecer outras pessoas e crescer junto com elas, formam esse grupo grande aí de gente que está caminhando, está crescendo, está descobrindo a restauração que o amor traz, a graça que Deus traz. E tem surgido casamentos que Deus tem abençoado. É possível. Não desista. Não desista aos 3 anos. Não desista aos 5 anos. E os estudos nos dizem que após os 5 anos o processo, então ele começa a formar-se da integração e que vai então lidar com aquilo que é o mais profundo, com as dimensões que estão adiante. Bom, vamos bater um pouquinho mais. Só para eu quero pedir uma salva de palmas, porque o Zé Roberto e a Cássia, eles têm 25 anos. Estão caminhando. É uma família que Deus nos dá como um sinal de que é possível. Vamos aplaudir? Fazem parte de famílias reconstituídas, segundas uniões, que estão caminhando com a graça de Deus, estão superando. Sintam-se também aplaudidos e encorajados nestas palmas. Isso é um sinal, é algo que nos mostra que Deus pode. E que se nós nos submetermos, nós vamos experimentar crescimento. E nós vamos, tal como José, ser instrumentos de restauração. Sabe o que é bonito em José? José vem a ser aquele que Deus vai usar para que depois, mais tarde, Davi, com aquela bagunça tudo da família dele, e muito mais adiante, o nosso Salvador Jesus pudesse nascer como aquele que nos traz a cruz onde todos nós somos alcançados, redimidos, curados, transformados, e onde sempre voltamos para agradecer, porque nós não merecíamos nada disso. E foi o seu amor por nós, o amor de Deus Pai, que nos ama tanto, que nos acolhe, não importa como nós estamos, mas que quer transformar o nosso coração, o nosso casamento, a nossa vida em casa. E quer fazer de nós, homens e mulheres, como José, que são esperança, como o Zé Roberto e a Cássia, que nos inspiram, né? É possível. Igreja é o lugar onde a graça de Deus alcança, transforma e nos diz que é possível. Amém? Vamos experimentar aqui os nossos frutos.
E agora, temos voluntários? Ok. Vamos lá? 10% de desconto, como dizem, no próximo mês. Quem vier. Brincadeira. Temos líder de PG corajoso. Vamos lá. Glória a Deus, 15 anos no segundo relacionamento. Deus brilhando na história. E agora? Está melhor? É melhor. Vai triturando. Pode ser melhor ainda, pode? Pode. Porque é uma tarefa sempre inacabada. Os meus estou dizendo. Se nós continuarmos a investir no nosso casamento, investindo nos fundamentos, para que a integração, para que o egoísmo seja vencido, para que a doação ao outro e essa natureza sobrenatural do amor faça a fusão acontecer. Aí, Cristo vai ser revelado. E é algo que é um desafio diário para todos nós. É uma tarefa inacabada. Cristo formar-se em nós, à medida em que nós cooperamos com a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. É possível. Esta é a mensagem. Com a graça, com o amor de Deus, é possível. Deus quer fazer coisas extraordinárias no seu casamento, na sua família. Deus quer ser glorificado mais e mais na sua vida. E para que isso aconteça, este processo aqui ilustra como eu e você estamos no caminho e como só mesmo essa disposição para experimentarmos esse processo, essa trituração, esse suco de laranja que traz o doce e que nos faz experimentar que vale a pena, que é possível. Eu queria concluir esta palavra nesta manhã, lembrando alguns dos recursos que nós temos aqui à sua disposição. Nós temos o centro de aconselhamento da nossa igreja, que atende casais, atende famílias, e que você pode procurar para apoio. Nós temos um programa de noivos, para você que está nessa etapa de selecionar os ingredientes. O curso de noivos é um ministério muito importante, que ajuda a essa preparação. Nós temos o Ministério Casais 2.0, onde os casais se encontram em pequeno grupo e uma vez por mês aqui, tratando temas do casamento, investindo no casamento. Nós temos grupos de apoio na nossa igreja e nós temos homens e mulheres que certamente estão disponíveis e são mais velhos do que nós, mais experientes, e estão dispostos a orar conosco. Não carregue sozinho a sua dor. Não pense em desistir e simplesmente cair fora, porque é mais fácil. Deus já deu os recursos espirituais e a comunidade espiritual que caminha e que quer ajudar você nesse processo. Conte conosco. No final deste culto, nós teremos aquele quadro lá, aquela ponta, alguns irmãos e irmãs que estão disponíveis para orar com você sobre estes desafios que nós falamos aqui. Se está doendo, se você está lidando com áreas bastante complicadas e você quer oração, você quer falar com alguém, no final, queremos estar juntos, queremos caminhar. Lembrar que é uma obra de Deus nas nossas vidas. E é uma obra que só Ele realmente pode fazer acontecer plenamente em nós.
perdão, a redenção está disponível para todos nós. Deus ama famílias de fusão, famílias misturadas, famílias de segunda união, filhos de segunda união, famílias originais, homens e mulheres como eu e você, com as nossas crises, com o nosso pecado. Mas todos chegamos diante da cruz, e é na cruz que eu e você somos transformados. Então, o meu convite, o meu desafio para você nesta manhã, venha à cruz de Cristo. Invista no seu casamento, invista no seu relacionamento, invista nos seus filhos. Faça o investimento que é mais importante naquilo que verdadeiramente vai deixar um legado. Esse legado, esse testemunho para eles, para a sociedade. Nós temos um papel profético como igreja de fazer isso acontecer em nós e de acolher, partilhar graça e amor, sendo nós mesmos uma ilustração dessa obra de Deus nas nossas vidas. O meu versículo favorito, pensando em famílias reconstituídas, é Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? Perseverar significa permanecer, significa continuar, caminhar, não desistir. Fazer do nosso casamento, não importa se é família original, primeiro casamento, se é uma família reconstituída, uma segunda união, não importa. Este é o casamento que Deus quer ver florescer para a sua glória e como um sinal do seu poder. Amém? Eu queria convidar você a orar neste momento e a falar com Deus. Se Deus tocou no seu coração em relação a alguma dimensão da sua vida, fale com Ele agora. Se há uma dor no seu coração, se há dúvidas, se há culpa, venha à cruz de Cristo. Entregue ao Senhor. Confesse ao Senhor. Pai eterno, como teus filhos, como teu povo, homens e mulheres, que se apresentam diante do Senhor nesta manhã, nós queremos pedir ao Senhor graça. Queremos agradecer porque o Senhor nos ama com um amor incondicional. O Senhor nos acolhe, o Senhor nos recebe, o Senhor nos conhece. O Senhor, neste momento, nos visita e nos toca. Vem, Senhor, transformar em nós o nosso caráter, as nossas desculpas, Senhor. Vem transformar em nós com o teu amor, o egoísmo. Vem transformar, Senhor, em nós tudo aquilo que necessita de restauração, Senhor. Confessamos, mas ao mesmo tempo celebramos, porque é possível, porque a graça do Senhor já nos alcançou, porque o seu Evangelho nos transforma. Queremos enfrentar as diferenças no nosso casamento, buscando o Senhor
força, o seu poder, a sua sabedoria para lidar com os nossos desafios. Oferecendo amor e graça como nós recebemos do Senhor aos nossos filhos, à nossa esposa, ao nosso marido. E obrigado porque o Senhor está transformando as nossas vidas e operando em cada um de nós a sua obra que nos leva cada vez mais a ser satisfeitos no Senhor e a crescer no Senhor a cada dia. Oramos assim, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém.